Bora falar de futebol! Uma final histórica que está sendo priorizada e tratada como tal por Palmeiras e Corinthians. Essa final, esse derby do Campeonato Paulista de 2025, pode ganhar um capítulo absolutamente marcante na história dos dois clubes. O clássico por si só, claro, sempre é marcante. O Brasileirão é importante? É, mas a definição da data para priorizar a final do Paulistão, mesmo precisando trabalhar com times alternativos, muito provavelmente na estreia do Brasileirão, mostra o tamanho desse confronto, tanto para Palmeiras quanto para Corinthians. Num Campeonato Paulista que ainda vai trazer uma novidade em relação à arbitragem nessa final de competição, nesses dois jogos, né? E claro que eu vou tratar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Se inscreve no canal se você não é um inscrito, já somos mais de 73.100 por aqui. Eu quero bater 100 mil inscritos nesse ano. Será que eu consigo? Me ajuda nessa missão. Clica no botão inscrever-se e já clica no botão do lado também. Já facilita aí, que é o sininho, ele vai ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você e às sextas-feiras pinta a exceção. Por quê? Porque temos uma live pela manhã. Chat. Bate-papo ao vivaço, eu e você. E quem manda na pauta, claro, é você pelo chat. Show? Bom, vamos mergulhar no tema do vídeo? Olha só, para se ter uma ideia, é um clássico histórico de dois times que já são centenários e estão numa final, estão numa decisão. São os maiores rivais entre si e em finais, torneios oficiais mesmo, para valer, nesse momento, apenas 11 vezes. Você ouviu bem? Apenas 11 finais em torneios oficiais entre Palmeiras e Corinthians. Numa história centenária. Então não é qualquer jogo entre os seus grandes rivais. Nesse momento, o Palmeiras, inclusive, tem a oportunidade de triplicar o número de vitórias em relação ao seu rival, em relação ao Corinthians. Porque veja só, eu consultei a assessoria de imprensa do Palmeiras para me trazer esses números e repare, em 1936, o Palmeiras é campeão paulista em cima do Corinthians em uma final. Em 1938, Campeonato Paulista Extra, final entre Palmeiras e Corinthians, dá Palmeiras de novo. Em 1951, Torneio Rio-São Paulo, final entre Palmeiras e Corinthians, dá Palmeiras de novo. Em 1974, Campeonato Paulista, final entre Palmeiras e Corinthians, essa é uma edição histórica, o Palmeiras é campeão. Em 1993, nova final entre Palmeiras e Corinthians, outra edição histórica, e o Palmeiras é campeão mais uma vez. E aí, vem em 94 o Palmeiras campeão brasileiro em cima do Corinthians em uma final, parando essa sequência enorme de títulos do Palmeiras sobre o Corinthians em finais. Porque depois vem 3 títulos do Corinthians por aí. Com o Corinthians sendo campeão paulista em cima do Palmeiras em 95, em 99 e também em 2018. 3 títulos consecutivos do Corinthians, diminuindo a distância para 7-3 naquele momento. E em 2020, vem um título muito marcante para o Palmeiras. Campeonato Paulista, o Palmeiras que coloca um peso diferente nesse clássico, também por essa taça de 2020. Vou explicar para você. Veja só, o peso desse clássico fala por si só, mas o Palmeiras busca nessa edição de Paulistão o inédito tetracampeonato paulista na era profissional. Quando estamos falando de era profissional do Campeonato Paulista, estamos falando dos anos 30 para frente. Porque já houve um tetracampeão, o paulistano, em 1916, 17, 18 e 19. Mas nunca houve outra equipe alcançando este feito no estado de São Paulo. E o Palmeiras chega nesta final buscando este feito, com um detalhe adicional, podendo garantir neste tetracampeonato a trinca de títulos contra rivais em finais.
batendo São Paulo, batendo Santos e, por fim, batendo Corinthians, tendo o Água Santa nesse meio de caminho. Onde essa festa pode acontecer, e se de fato o Palmeiras conquistar o tetracampeonato, a festa do tetra será onde? Na Neoquímica Arena, justamente na casa do maior rival. Maior rival que foi o último a bater na trave nessa história de buscar o tetracampeonato, sabia? E foi justamente em 2020. O Corinthians vinha numa sequência de 3 títulos, 2019, 18 e 17, e em 2020, num ano pandêmico, enfrentou o Palmeiras na grande decisão no Allianz Parque, podendo alcançar o inédito feito do tetracampeonato. Nos pênaltis, o Palmeiras garantiu essa taça e impediu que o Corinthians festejasse o tetracampeonato histórico e inédito na sua casa. Fato que o Corinthians pode, neste Campeonato Paulista, repetir. Só que invertendo os papéis de cada um. É hora de dar o troco? É hora de impedir o Palmeiras de conquistar o seu tetracampeonato? Também fazendo valer a força da sua casa? O Palmeiras fez valer o Allianz Parque sem o torcedor. O Corinthians terá a Neoquímica Arena lotada. Só que há mais do que isso nessa história. O Palmeiras busca o tetracampeonato, o Corinthians tenta impedir o tetracampeonato, mas o Palmeiras também busca impedir que o Corinthians saia da fila que se encontra de títulos, do jejum de taças. Estamos falando já de 5 anos desde a última taça, que foi justamente o Campeonato Paulista de 2019. O Corinthians em 20, 21, 22, 23 e 24 não conquistou títulos. E pode sair da fila justamente diante do seu rival fazendo a festa na Neoquímica Arena. Ou o Palmeiras pode impedir que o Corinthians saia da fila justamente dentro da casa alvinegra. Deu para perceber o tamanho desse confronto para a história dos dois clubes? Deu, né? Acho que não tem nenhuma sombra de dúvidas de que a final é enorme em história, não só em rivalidade. E por isso, muito merecida a data da grande final. Acontecendo na quinta-feira, deixando de lado a estreia do Campeonato Brasileiro, já que os dois clubes atuarão no sábado. E evidentemente que será inviável colocar os jogadores que participaram de grande parte do jogo na quinta-feira no sábado para as estreias. Mas esse jogo é muito grande para não ter os jogadores convocados na data FIFA. Os principais atletas de cada clube estarão jogando na terça-feira ou estarão à disposição dos seus técnicos na terça-feira em outros países. Não daria para tê-los em campo em mínimas condições na quarta-feira. E a opção dos dois clubes foi valorizar esse derby histórico do Campeonato Paulista valendo taça, colocando o jogo na quinta-feira e ignorando essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando certamente as duas equipes colocarão times reservas, jogadores com pouquíssimos minutos ou nenhum nesse confronto de decisão de Campeonato Paulista que promete demais. Ah, Fragoso, mas o Brasileirão é mais importante do que o Campeonato Paulista. Olhando friamente, claro que é. Mas uma decisão desse tamanho que eu coloquei e a primeira rodada do Brasileirão nem se compara. E os clubes querem fazer de tudo para que todas as forças possam ser colocadas nessa grande decisão de Paulistão. E falando em fazer de tudo, uma parceria que promete ser histórica está sendo alinhada entre os dois clubes. Estamos falando das diretorias se alinhando para buscar numa força-tarefa, e isso pode envolver os jogos, ou melhor, o jogo que terá jogadores dos dois times nas eliminatórias, ou até dividir custos para buscar em aviões diferentes os jogadores que estarão em outros confrontos também na terça-feira, acelerando o retorno de todos eles e minimizando o desgaste que teriam
num retorno, digamos assim, que poderia demandar mais tempo, sem uma força-tarefa específica para isso. Porque veja só, o Corinthians, no momento de gravação desse vídeo, nem todos estão confirmados como convocados, mas essa é a expectativa. Corinthians teria Félix Torres jogando no Equador, pelo Equador, melhor dizendo, o Carrillo jogando pelo Peru, o Martínez jogando pela Venezuela, o Romero pelo Paraguai e o Memphis na Holanda. O Palmeiras, com Estevão convocado pela seleção brasileira, Gomes pela seleção paraguaia, Rios pela seleção colombiana, além de Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo pelo Uruguai. Claro, nem todos estão confirmados, mas há expectativa, pelo menos até a gravação desse vídeo. Colômbia e Paraguai se enfrentam às 9 da noite da terça-feira, e aí jogadores dos dois times estariam presentes. O Gustavo Gomes e o Romero pelo Paraguai e o Richard Rios pela Colômbia. Essa logística é a mais provável que role com uma parceria entre os clubes. As outras envolvem partidas com apenas jogadores de um dos times, e aí as diretorias vão ter que se alinhar, talvez para dividir custos na busca por cada país e por cada jogador. Porque veja só, o Uruguai enfrenta a Bolívia na terça-feira às 5 da tarde no horário de Brasília, e essa sede teria exclusividade de jogadores, exclusivamente, melhor dizendo, jogadores do Palmeiras. Porém, Venezuela e Peru se enfrentam no mesmo horário, com Carrillo e Martínez se enfrentando, os dois jogadores do Corinthians. Argentina e Brasil se enfrentam também às 9 da noite no horário de Brasília, com o Estevão à disposição da seleção brasileira. E Chile e Equador se enfrentam com o Félix Torres no mesmo horário, zagueiro do Corinthians. O Memphis é outro papo, se for convocado pela seleção holandesa, porque jogará no dia 23, no domingo, contra a Espanha, e aí seria uma operação diferente porque tem mais tempo até a quinta-feira. Não demandaria nada muito especial. Mas toda essa logística ainda está sendo decidida. Foi uma ideia que surgiu no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol e pode acontecer para mostrar a grandeza do jogo que vem por aí. Outro detalhe que mostra a grandeza desse jogo é o investimento no impedimento semiautomático. Ele vai ser implementado nos 2 jogos da final do Campeonato Paulista. É caro? É. Demanda uma estrutura diferenciada? Demanda. Nem todos os estádios comportam, por exemplo, no Campeonato Paulista, a informação que se tem do próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos é de que não há estrutura para haver uma igualdade de condições e de disputa das equipes em todos os estádios para ter este impedimento na primeira fase. Ele vem aí para a final, assim como foi na Libertadores, por exemplo, acontece na UEFA Champions League, e, se tudo der certo, pode ser implementado, a depender dos estádios e tudo mais, nos mata-matas das próximas edições. Vai depender dos estádios, vai depender de quem se classifica, mas a ideia de cada vez mais melhorar a arbitragem e os seus recursos, ela é sempre muito bem-vinda. Um acertaço da Federação Paulista de Futebol, sem sombra de dúvidas. É para se parabenizar. E mostra o tamanho desse confronto. Pela história que tem deste capítulo específico, pela história que tem a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians e, claro, por tudo o que envolve o esforço para que essa final de Campeonato Paulista seja histórica. E promete ser mesmo, com abertura no final de semana e fechamento no meio de semana. Abertura no Allianz Parque, encerramento na Neoquímica Arena. Maravilha? Todas as informações para você, não se esqueça de deixar o like, hein? Clica no joinha, se você veio até aqui, certamente você curtiu todas as informações, a análise, clica no joinha, clica no botão do hype que está logo embaixo, é muito importante para o trabalho que eu faço aqui no canal do Fragoso, muito mesmo, então me dá essa moral, clica aí. Se quiser ser membro do canal e apoiar diretamente, mensalmente o trabalho que eu faço diariamente, é só clicar no botão Seja Membro e você vai saber como. Ainda não se inscreveu? Não perde tempo, se inscreve, vamos chegar nos 100 mil juntos nesse ano, tô nessa missão. Além disso, é claro,
deixa seu comentário aí embaixo, que é muito importante para o trabalho também. Combinado? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol!